Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já terminou um desenho, olhou pra ele e pensou: tá bonito, mas tá meio esquisito. Tipo assim, não tá feio, mas também não tá bom. Aí você tenta resolver colocando mais sombra, só que piora. Aí você clareia tudo, só que piora também. Se isso acontece com você, fica tranquilo, porque o problema não é a sua iluminação, é que ninguém te ensinou a usar luz e sombra direito. Então, vem comigo. Antes de tudo, deixa eu te tranquilizar, você não é burro. Luz e sombra confunde todo mundo no começo, e no meio, e às vezes até no fim. O erro não é errar, o erro é achar que luz e sombra é dom, o que não é. O clássico acontece assim, você faz o esboço, tá legal, aí você pensa, agora é só pintar. Você começa a jogar sombra meio que no instinto, uma aqui, outra ali, baseado em nada além da fé. No final, o desenho parece murcho, sem profundidade, meio plano, meio confuso, e você fecha o programa ou fecha o seu sketchbook pensando: eu simplesmente não entendo luz. Entende sim, só não do jeito certo ainda. Vou falar algo que muda tudo. Luz e sombra não são efeito, são estrutura. Se você trata a sombra como maquiagem, o desenho desmorona. Luz não serve para embelezar o desenho, ela serve para explicar a forma, para dar um contexto. Muita gente pinta a sombra assim: onde eu acho que fica bonito, eu pinto. Muita gente pinta de qualquer jeito, só para deixar o desenho mais bonitinho. E qual é o resultado? Sombra sem lógica, luz vindo de 3 sóis diferentes, personagem parece que foi iluminado por uma geladeira. E tá tudo bem, não é culpa sua, é falta de decisão. Mas como assim? O problema não é não saber sombrear. O problema é começar a pintar sem responder uma pergunta básica: de onde vem a luz? Sem isso, tudo vira tentativa, nada se sustenta. Qualquer ajuste vira bagunça. Se você não decide a luz, o desenho vira uma bagunça. Artista bom não é quem faz sombra bonita, é quem faz sombra coerente. Mesmo simples, mesmo dura, mesmo feia no começo. E calma, isso aqui não é uma aula técnica de física da luz e pipipi, popopó. Eu não vou te afogar em teoria, vou te dar um chão para você poder caminhar. Anota isso aqui, escolhe só uma fonte de luz. Porque se você não consegue controlar uma fonte de luz, como é que você vai querer controlar 3? Porque no desenho, há casos que você tem várias fontes de luz. Tipo um cenário onde a iluminação é artificial, você tem uma luz no teto, você tem um abajur de canto, você tem uma luz difusa no ambiente. É uma iluminação muito complexa e precisa de todo um conhecimento. Só que, se você não consegue aplicar pelo menos uma dessas luzes, como é que você quer aplicar todo o contexto? É por isso que eu falo que o básico funciona. A luz mostra onde olhar, a sombra mostra o volume. Sombra não é sujeira, é informação. Se o desenho não funciona em preto e branco, a cor não vai te salvar, ela só vai mascarar um desenho ruim. Pouca sombra bem pensada é melhor que muita sombra confusa. Agora, sem piada, de verdade, você não erra a luz porque é ruim, você erra porque tá tentando resolver tudo ao mesmo tempo: forma, cor, detalhe, luz, estilo. A tua cabeça entra em pânico. Simplificar não é regredir, é avançar com controle. Se luz e sombra já te deram vontade de desistir do desenho, comenta aqui, que aqui o comentário não é cobrança, é conversa. Eu leio, respondo e tô aqui para tentar ajudar vocês. E não esquece de mandar esse vídeo para aquele teu amigo que sempre desenha só esboço e line art porque tem medinho de tentar fazer luz e sombra. Nós temos que ir. Por quê? Eu caguei nas calças. Como eu falei antes, eu não vou me aprofundar tanto nessa parte teórica da luz e sombra, mas eu quero pelo menos te passar o básico, para que assim você consiga aplicar isso nos seus desenhos e fazer com que eles melhorem. Então, bora lá! O conceito de luz e sombra é bem simples, e o objeto mais fácil para a gente conseguir demonstrar isso é uma esfera. Tudo que a gente precisa entender primeiro é o nosso ponto de luz, ou seja, da onde a luz está vindo e como ela vai afetar o objeto. No caso da esfera é bem simples, ela vai ter essa circunferência, um lado vai ficar com luz, um lado com sombra. É o padrão de como a luz funciona. Você vai ter o lado mais próximo da luz mais iluminado e o lado contra a luz escuro, em sombras. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa: a luz viaja em linha reta.
reta, ou seja, ela tem a refração, porque quando ela viaja em linha reta, ela bate nos objetos e refrata, ou seja, ela volta. E isso vai gerar um fenômeno que a gente chama de luz de refração. Essa luz, ela fica localizada nas sombras, o que é bem interessante, porque isso significa que os lugares de sombra não são escuros absolutos. Os lugares de sombra são escuros por causa do volume do objeto, mas se a luz afeta o ambiente ao redor do objeto, a luz vai refratar e daí ser feito 3D. E isso é muito importante. Se futuramente em desenhos mais elaborados, você pode usar essa ideia para usar os famosos highlights, que são aquelas luzes que ficam refratando no objeto. Você vê muito isso em obras como Cyberpunk, aquelas cores bem vivas, estouradas. Eu mesmo, na minha opinião, eu adoro usar esse estilo e sempre que possível eu coloco alguma luz de refração nos meus desenhos, porque eu acho bem legal. E lembrando, tudo isso com apenas uma única fonte de luz. Se você tivesse mais fontes de luz, a volumetria do objeto ficaria bem mais complexa. Por isso que no início do vídeo eu recomendei que você aprendesse primeiro com uma única fonte de luz, porque só uma luz já é muita trabalheira, já é muito complexo para você abordar em um desenho. Mas se você conseguir pegar o fluxo de desenho, tudo vai ficar melhor. Então, foca no básico, mantém firme, cria uma base forte e pode continuar que seus desenhos vão ficar incríveis. Lembrando, aqui no vídeo eu estou usando luz e sombra com cores, porque assim fica bem mais fácil de você fazer essa diferença do que é luz e do que é sombra. Porque usando cores, pelo menos para mim, é mais fácil exemplificar essa diferença. Um problema que acontece muito com os iniciantes é que simplesmente colocam um pincel de blur, desenham quando está fazendo a pintura e fica aquele desenho chapado, onde você não sabe de onde está vindo a luz. Eu estou usando esses exemplos aqui de luz e sombras mais duros para ficar bem evidente do que está recebendo luz e do que não está. Uma dica legal para você treinar essa habilidade de render é usar uma coisa que a gente chama de grayscale, que é um exercício onde você vai ignorar totalmente cores, saturação, matiz, para focar 100% em luz e sombra. É uma técnica bem legal, isso economiza tempo porque você vai estar 100% focado em trabalhar os valores do desenho. E o interessante é que essa habilidade você consegue evoluir com o tempo. Eu mesmo tenho esse exemplo que eu fiz da Elizabeth, do anime de Nanatsu no Taizai. Vocês conseguem ver que tem uma diferença bem grande, apesar de ser literalmente o mesmo desenho, é a mesma anatomia, só que de um desenho para o outro, além da evolução no quesito de cores, se a gente aplicar o grayscale, você consegue ver a diferença de valor. Enquanto no desenho da esquerda, apesar de já estar até que bem definido a renderização, você ainda percebe que está muito chapado, é muito macio as transições. Já no desenho da direita, a gente consegue ver essas transições, sim, macias e suaves, mas em determinados pontos umas transições mais duras, mais secas. E isso engloba e aumenta o valor do seu desenho. Fica tranquilo, se você é iniciante, eu sei, eu entendo, eu já passei por essa fase. Às vezes parece que é impossível, mas acredite em mim, não é. Eu sou o ser humano mais inútil e miserável que eu conheço e eu consegui. Então, seguindo a lógica, se eu conseguir, você também consegue. Então da próxima vez que for pintar, para um segundo. Não começa no desespero. Não sai jogando sombra com quem joga sal grosso para espantar espírito ruim. Para e pensa. De onde vem a luz? O que eu quero mostrar? O que pode ficar mais simples? Porque quando a luz faz sentido, o desenho começa a se explicar sozinho. E aí acontece uma coisa mágica, que não é magia. O desenho para de brigar com você. Você para de entrar naquele ciclo de tá estranho. Deixa eu mexer aqui. Agora piorou. Deixa eu mexer só mais um pouquinho. Pronto, estraguei o desenho. Com luz decidida, cada parte tem motivo. Cada sombra tem função. Cada erro vira aprendizado, não frustração. E deixa eu te falar uma coisa importante agora. De desenhista para desenhista. Ninguém nasce entendendo luz. Nem você, nem eu, nem aquele artista absurdo que você segue e acha inalcançável. O que muda não é talento, é prática consistente. Errar a luz faz parte do caminho. Errar a sombra também. O problema não é errar, é errar sem querer entender o porquê. Quando você entende a lógica, o erro deixa de ser um ataque pessoal e vira só mais um passo. Se hoje tua luz ainda parece estranha, se teus desenhos parecem meio mortos, meio planos, não é o fim. É o começo da consciência. E consciência dói um pouco mesmo. Mas é ela que separa quem depende da sorte de quem realmente constrói algo. Aqui você não precisa acertar sempre, você só precisa continuar estudando, continuar errando, continuar desenhando. Porque desenhar não é só sobre pintar obras-primas todo dia, é sobre aprender a enxergar melhor, um pouquinho de cada vez. Se esse vídeo te deu aquele caraca, uau, agora tudo faz sentido, mesmo que seja só um pouco,
Então, eu cumpri minha função. E se você quiser continuar esse caminho comigo, a gente segue juntos. Sem pressa, sem cobrança, sem romantizar sofrimento. Aqui a gente simplifica, aqui a gente aprende errando e aqui a gente respeita o próprio tempo. Porque no fim das contas, cara, é só um desenho.